Agora vamos falar do título do Flamengo. O Flamengo esse que foi campeão em cima do Fluminense do Campeonato Carioca, 40 vezes campeões. Então foi um título muito importante para eles conseguirem confiança e fazer história no Campeonato Carioca. O Flamengo esse que precisava desse título para ver se a temporada começava a andar, porque já perdeu 2 títulos da Supercopa do Brasil e a Recopa da Libertadores contra a Sul-Americana, e Fluminense esse para ver se começava o ano da melhor forma possível. Já vou falar as escalações dos dois times. Do Fluminense, eles jogaram no 4-2-3-1 com o Fábio no gol, James na zaga, Freitas na zaga, René e Xavier nas laterais, Hércules e Martinelli na volância, Acosta de meio atacante, Serna e Canóbio nas pontas e John Kennedy no ataque. Flamengo veio na mesma formação, com Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, Varela e Alexandre nas laterais, Jorginho e Pulgar na volância, Arrascaeta de meio atacante, Carrascal, Samuelino nas pontas e Pedro no ataque. E aí começou o jogo. O primeiro jogo do Leonardo Jardim como técnico, e aí começou, não fez muitas mudanças, ele continuou o mesmo time do ano passado, que o Felipe Luiz foi campeão, então não fez muita mudança. E aí começa o jogo aos 14 minutos, o Pedro acha um belo passe de calcanhar para o Samuelino, que quase faz um gol. Pedro esse que fez uma boa partida, na minha opinião, fez o papel dele como atacante ali, fez o pivô, voltava para marcar, tentava pressionar, fez uma boa partida, não fez gol, não conseguiu contabilizar em gol, mas fez uma bela partida. Esse foi um dos lances que ele fez calcanhar por Samuelino. E aí, aos 16, teve o primeiro chute ao gol do Pedro. Aquele chute do Samuelino foi bloqueado, mas foi uma bela jogada do Flamengo. E aí logo depois teve o primeiro chute ao gol do Pedro, onde que ele chuta, mas nada demais. E aí depois o primeiro chute do Fluminense veio aos 18 minutos, com o Serna, que tenta chutar, mas também nada demais assim, de chegar perto. Foi igual o do Pedro e do Serna, foram mais ou menos a mesma coisa. Aí aos 20 teve o primeiro cartão amarelo do René, que matou uma jogada promissora do Carrascal. O Carrascal, esse que não fez um bom jogo, fez uma partida muito abaixo, tem jogado mal. Toda a bola que ele pegava, ele tentava driblar, errava. Os dribles dele era pro lado ou para trás, nunca para frente. Não fez uma bela partida. A bola tocava nele e perdia na hora. Os zagueiros, os laterais sempre roubavam a bola, mas ele conseguiu pegar 2 cartões amarelos para os caras do outro time, do Fluminense. Então ele dominou, ele ia sair no contra-ataque, aí o René vem e mata a jogada, porque ele precisou, e tomou o amarelo. E aí aos 27, logo depois de 7 minutos, o Martinelli dá uma leve solada no Carrascal por trás assim, e ele tomou o amarelo. Então a única coisa boa do Carrascal nesse jogo foi que ele conseguiu pegar 2 amarelos pro Fluminense. E aí foi o segundo amarelo ali do Fluminense, onde que o Carrascal conseguiu pegar essa falta. E aí o Fluminense, no primeiro tempo, ele já estava com 2 amarelos. Na verdade não foi o Martinelli que pegou o amarelo, foi o Serna voltando para marcar e dar meio que um pisãozinho no Carrascal. E aí já com o primeiro tempo já estão com 2 amarelos já o Fluminense. O Flamengo não teve amarelo. E aí o Pedro começa jogando bem, Pulgar é o melhor no primeiro tempo. Pulgar tem feito uma belos jogos pelo Flamengo, pressionando, marcando, puxando a responsabilidade para ele, driblando também quando precisa, e tem jogado muito bem. No primeiro tempo jogou bem. O Ortiz e o Pereira foram muito bem. O Ortiz tinha hora que ele apareceu lá no ataque para fazer aquela pressãozinha e roubar a bola. O Ortiz também fez uma bela partida. Carrascal muito mal, Lino também, e Arrascaeta sumido. Arrascaeta é esse que parece que não voltou da temporada passada ainda. Vamos ver, ele está fazendo trabalho de recuperação, vamos ver se tem alguma coisa, mas não tem feito boas partidas, muito sumido. Eu vi ele tocar na bola, acho que foi 2 vezes só, mas muito sumido. Do Flu teve o James, esse zagueiro aí que veio do Mirassol, muito bom, não conhecia ele, mas eu vi o jogo dele ontem. Ele botou o Carrascal no bolso, Samuelino, fez boas defesas como defensor, né? Mas jogou muito bem, gostei muito dele. Eu sou flamenguista, né, gente? Então, se eu fosse o Flamengo, eu tinha contratado ele, porque ele é muito bom.
Daqui a pouco, não sei, deixa eu ver quantos anos ele tem, porque eu não sei exatamente quantos ele tem. Mas ele tem 25, talvez se continuar jogando bem, ele pode talvez dar um salto para o Palmeiras da vida, ou talvez até conseguir um time aí da Arábia ou da Europa, não sei, mas ele jogou muito bem essa partida. Ano passado ele também foi um jogador com mais minutos e fez grandes partidas também pelo Mirassol. Outro que jogou muito bem foi o outro zagueiro, o Freitas, fez uma boa partida, gostei muito dele, muito físico, bom, fez uma bela partida. E o JK e o Hércules estavam fazendo boas partidas. O JK, que sempre se movimentando, gosto muito dele. Eu acho que se ele focasse mais um pouco, ele provavelmente estaria no time muito maior, como da Europa, ou até da própria Arábia. Mas eu gosto muito dele. Ele fez uma boa partida, o Hércules também fez uma boa partida. Ele teve até uma chance que ele chutou cruzado errado, mas fez uma boa partida. Martinelli também fez até que uma boa partida, controlando o meio de campo. Gosto do Martinelli também. Serna e o Canóbio também tentando fazer alguma coisa, mas nada demais. E foi um primeiro tempo bem truncado. O Fluminense e o Flamengo foi ali pau a pau, não teve muito que teve mais controle. O Fluminense teve um pouquinho mais de controle, mas nada demais. O Flamengo, quando estava com a bola, controlava mais o tempo do jogo, e o Fluminense, quando estava com a bola, tentava atacar mais. Aí, aos 3 minutos do segundo tempo, o Flu faz uma bela jogada com o Lúcio, esse meio atacante, baixinho, mas bem móvel, gostei, acho que ele vai fazer uma boa temporada. Desculpa, gente, calma aí, eu tô tentando entender minha própria letra. Uma bela jogada com o Lúcio, e o Rossi teve que fazer uma bela defesa. Rossi, esse que tem sido um Courtois da vida pro Flamengo, né? Obviamente o Courtois não faz as falhas que às vezes o Rossi faz, mas tem feito boas defesas. Aí ele teve que fazer essa defesa, onde que ele chuta no canto, o Rossi estica todo, aí espalma, só que depois ele agarra a bola. Aí depois teve uma batida desviada aos 5 do Carrascal. E aí só foi ter mais um lance mais pra frente, só mais pra frente, igual como eu falei do primeiro tempo. Aos 32 quase teve um gol do Flamengo. Aos 35 quase gol do Léo Pereira, que se eu não me engano ele dá um cabeceio e aí é quase gol dele. E aí aos 39 teve um lance duvidoso do Plata, mas não foi pênalti, que eu acho que eles pediram mão dele, mas não foi, não teve nada de mão nem nada. A bola bate acho que até na coxa dele. Eu tava vendo a transmissão porque eu não pude assistir, eu tava trabalhando, eu fui assistir o jogo depois, e na Flu TV tava passando o jogo, eu tava assistindo, e até os comentaristas da Flu TV falou que nem foi mão, bateu na coxa ou na coxa ou na barriga, então nada demais. Foi ali na hora do calor do momento, talvez pode ter parecido, então os jogadores do Fluminense pediram. E aí o Canóbio também fez um jogo mais ou menos ali, porque no segundo tempo não teve mais disso. Esse foi o único lance ali que foi duvidoso aos 39. Depois disso ficou um jogo lá em cá, mas nada de chute a gol. E foi uma partida muito abaixo dos dois clubes. Obviamente os dois times tentando controlar o jogo, mas nada demais. Não é à toa que o jogo foi 0-0. E aí o Canóbio fez um bom jogo. Um jogo mais ou menos, tentando pressionar. Ele é um cara que é muito móvel, pressiona. E o Martinelli também fez um bom jogo. No segundo tempo, o Guga entrou no lugar do Samuel Xavier, Guilherme Arana entrou no mesmo tempo, e o Savarino entrou no lugar do Serna. E aí aos 85 entrou o Otávio Ganso no lugar do Hércules e do Luciano Acosta. Mas tirando isso, nada demais também. O único que entrou bem foi o Savarino. O Savarino entrou, jogou bem, fez uma pontuação de 7.3 do SofaScore. E o Guilherme Arana entrou bem também aos 7 e pegou um 7.1 de pontuação. No Flamengo, o Lucas Paquetá entrou no lugar do Carrascal aos 64 e o Cebolinha no lugar do Samuelino. Cebolinha é esse que entrou no segundo tempo e jogou muito bem, partindo para cima. Eu não entendo porque ele é banco do Samuelino, mas tudo bem. Eu creio que com esse novo técnico ele vai pegar a vaga do Samuelino. Ele teve uma pontuação de 7.2, Cebolinha, e o Paquetá teve uma de 7.1. Jogou bem, o Paquetá entrou até que bem. E o Gonçalo Plata entrou no lugar do Pedro, e o Luiz Araújo entrou aos 85 no lugar do Arrascaeta. E aí nós fomos para a disputa de pênalti. Obviamente, segundo tempo, o Fluminense controlou o jogo. Foi muito mais Fluminense do que o Flamengo. O Flamengo sumiu e o Arrascaeta também sumiu junto com ele.
E aí no segundo tempo, depois do segundo tempo, fomos para o pênalti, onde que foi o Jorginho, foi o primeiro batedor, bateu, quase que o Fábio defende, o Fábio pulou na bola, mas o Jorginho bate muito bem. Aí o Ganso também faz o pênalti dele. E aí depois teve o Luiz Araújo, que eu já sabia que ele ia errar. O Luiz Araújo, que não é um bom batedor de pênalti, ele bate sempre meia altura, ele bateu meia altura e o Fábio defendeu, mérito pro Fábio, que pulou no lado certo 2 vezes seguidas e defendeu o gol, o pênalti do Luiz Araújo, que bateu muito mal, grande defesa do Fábio, um ótimo goleiro. E aí o Savarino vai lá e faz o gol dele. E aí depois teve Cebolinha faz o gol. E aí depois o Guga bate muito mal no canto direito, ele entrega literalmente qual o lado que ele vai bater. Ele tenta bater cruzado, no caso do lado direito do goleiro e esquerdo nosso que tá batendo. Ele literalmente entrega o lado que ele vai bater, ele fica olhando pro lado que ele vai bater. E aí o Rossi só se estica. Avião passando. Aí vai botar aquela tela preta, tá ligado? Atrapalhando o nosso vídeo. Enquanto eu não tenho estúdio, eu faço aqui no meu estúdio aqui fora de casa. Mas ele entrega o lado que ele vai bater e o Guga vai lá e erra o pênalti. Boa defesa do Rossi também. Aí o Léo Pereira bate o pênalti, quase que o Fábio pega, mais um lance que ele pula na bola, vai pro lado certo. Aí o Arana faz o pênalti, bateu muito bem o Arana. Aí depois o Paquetá faz o pênalti, bateu muito mal. O Fábio também quase que defende, é porque a bola quica debaixo dele, então ele não consegue fazer essa defesa. JK vai lá, faz o pênalti dele. E aí na última cobrança, onde que vira cobrança trocada, né? E aí o Léo Ortiz bate o pênalti, Fábio quase que pega. Porque o Ortiz bate forte no alto, mas o Fábio ainda encosta a mão na bola. E é Fábio esse que fez uma bela partida e também quase defendeu todos os pênaltis do Flamengo, tirando o do Cebolinha. De resto, ele quase defendeu todos os pênaltis do Flamengo. Todos do Flamengo bateram muito mal. O Fábio pulou na bola todos os lances e o Flamengo podia ter perdido todos os pênaltis, igual o que aconteceu com o PSG. E aí o Otávio erra o pênalti dele, que dá a vitória pro Flamengo para ganhar os 40 títulos do Carioca nesse ano. O Otávio bate muito mal, ele bate meia altura e o Rossi defende. Rossi que fez 2 defesas, mas creio que o Fluminense jogou um pouquinho melhor do que o Flamengo, porque os dois times, na minha opinião, foram abaixo, mas o Fluminense jogou um pouquinho melhor no segundo tempo, jogou muito melhor no segundo tempo. No primeiro tempo foi mesclado e o Fábio tem meus parabéns, eu gosto muito dele desde a época do Cruzeiro. Por mim, ele podia estar na seleção para defender os pênaltis, né? Muito experiente. Quase defendeu foi 6 pênaltis batidos, ele quase defendeu os 5 pênaltis batidos do Flamengo. Pulou nos cantos toda hora, tocou nas bolas, eu acho que umas 3 vezes, raspando com a mão dele. E Rossi fez as 2 defesas para salvar o Flamengo mais uma vez e dar mais um título pro Flamengo, igual ele tem feito. Então foi uma partida muito abaixo do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser. Os jogadores falaram muito sobre a saída do Felipe Luiz. Vamos ver como é que tá a diretoria ali, o planejamento, como é que tá o clima do time. Vamos ver como o Léo Jardim vai trabalhar o time. E do Fluminense, o técnico Zubendia tem tudo para fazer uma ótima temporada, chegar em semifinal de Copa do Brasil novamente, fazer uma boa campanha na Libertadores, uma boa campanha no Brasileirão. Tem um bom time, as contratações que eles fizeram foram boas contratações. Então vamos ver como a temporada do Fluminense vai seguir, e do Flamengo vamos ver como é que eles vão continuar seguindo com esse novo técnico. Então esse foi o resumo do jogo do Flamengo contra o Fluminense, que foi o clássico Fla-Flu. Um vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e é isso, valeu!